Oi pessoal, aqui é a Tânia Durão e algumas pessoas aqui no meu canal já perguntaram sobre morte física, né? E agora eu vou responder a Joceline Novaes. Em que momento é aviso de morte física? Caixão com que carta? Para mim, Tânia, caixão nunca é morte. Eu vejo muita vida dentro do caixão. Para mim, o caixão é o mundo interno, né? As crenças, os paradigmas, os conceitos, os dogmas. Tá? Então, para mim, eu vejo vida no caixão e não morte. Como que eu identifico um desencarne, uma morte física? A estrela com a cruz, tá? Mas antes de eu falar sobre essa combinação, gente, eu quero deixar claro para vocês que a morte não existe. A morte é um voltar para casa. Então é só isso, é voltar para a dimensão de origem, a verdadeira casa, que é a casa espiritual. Lembrando que nós somos seres espirituais e que nós estamos vivendo nesse momento encarnados numa experiência, né, carnal, óbvio, para a gente poder evoluir, para a gente poder se melhorar enquanto alma, enquanto espírito, enquanto ser humanos, enquanto profissionais. Tá? Então, vamos deixar isso claro, a morte não existe. Né? Imagina, né, uma alma que tem que encarnar, ela morre para lá. Né? Então, quando ela volta, é uma morte aqui. Então, na verdade, são os ciclos da vida, os ciclos que a alma tem que passar. Tá? Então, para mim, por que eu identifico a cruz e a estrela? Porque são duas cartas espirituais. Né? A estrela que fala da espiritualidade, nossos mestres, anjos da guarda, mentores, guias espirituais, intuição. Tá? E aqui a cruz é um símbolo entre o espírito e a matéria. Tá? Quem já teve a oportunidade de conviver com uma pessoa já em estado terminal, ela comenta, eu sonhei com um fulano de tal que já foi embora, com a minha mãe, com meu pai que já morreram, eu vi fulano de tal acordada. Então a espiritualidade vem buscar aquela pessoa para retornar para o mundo espiritual. Então, gente, Deus não desampara ninguém, nem no momento de uma morte física, tá? de um desencarno. Só que nós não somos preparados para isso, nós não somos educados para entender que a morte não existe, que a morte nada mais é do que um voltar para casa. Nesse ano de 2020, muitas pessoas faleceram em função do Covid, eu perdi um colega cartomante também pelo Covid, enfim, mas morrer é só voltar para casa, tá? E aí, como passar essa mensagem, tá? Primeiro, né, morte e vida pertence a Deus, ou a programação daquela pessoa. Muitas mulheres, né, engravidam e acabam perdendo o bebê na gestação, porque aquela alma precisava só daquele quantum, daquele pequeno espaço, né, porque se suicidou em uma vida passada, então ainda tinha uma energia ali, né, vital que precisava ser consumida, e aquela mãe deu a oportunidade de libertar e curar aquela alma. Tá? Então, quando a gente tem esse entendimento sobre a morte, né, como bebês às vezes ficam horas ou alguns dias, eu particularmente acredito que, como existe uma programação antes da encarnação, né, a programação aonde a gente vai nascer, em que família, se a gente vai ter uma doença kármica ou não, uma profissão kármica ou não, se a gente vai nascer numa cultura ou não, tudo isso é para a nossa evolução espiritual. E eu acredito cegamente que também exista uma programação para a época que a gente vai morrer. Né? Então eu não entro em desespero, lógico que a gente fica triste, é lógico que a gente vai sentir saudade. E gente, uma coisa que talvez muita gente não sabe, né? Quando a gente dorme, a nossa alma sai e reencontra os entes queridos que já partiram, que já voltaram para casa. Só que quando a gente volta para o corpo e acorda, a gente não lembra. Né? Às vezes até nem sonhei com a minha mãe, com a minha tia, com meu pai, com meu avô que já faleceram. Então ela traz um resquício da lembrança daquele encontro, tá bom? Então, como dizer, uma vez uma moça veio para mim, a mãe dela estava com um estado muito avançado de Alzheimer, e eu disse para ela, sua mãe quer ir embora. É diferente de dizer sua mãe quer morrer, né?
Às vezes eu digo, olha, fica do lado dessa pessoa, lembra os momentos felizes, se tem alguma pendência, procura dentro do seu coração amenizar essa pendência, e se puder ter uma conversa, né, com essa pessoa para poder sentir mais paz. Né? Que eu acho que o perdão, que eu não acredito tanto em perdão, mas eu acredito em paz. Quando a gente entende por que o outro fez aquilo, né? A gente sente mais paz, né? Então é isso. Quando eu vejo essa combinação, principalmente se uma pessoa está muito doente, eu costumo dizer, essa alma já está querendo ir embora, ela já está querendo voltar para casa, tá bom? E encarar isso com naturalidade, né? Que morte e vida são uma questão de dimensões. Tá bom, gente? Então vamos olhar para esse assunto morte física com entendimento, com consciência, sabendo que a espiritualidade nunca abandona a gente. Tá? Então eu dou normalmente essa notícia. Olha, fulano já quer voltar para a vida espiritual. Tá bom, gente? Então, olha, obrigada, até o próximo vídeo. Oriente-se.